Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo interesse em colaborar com o nosso debate, né? Muito obrigado. Assim, de última hora, eu sei que vocês todos estão muito ocupados. Quero agradecer bastante. Então, aqui nesse vídeo, eu vou explicar basicamente como é que vai ser a estrutura do debate. Vou explicar para vocês qual vai ser o critério de seleção que a gente vai adotar. A seleção vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma seleção em torno de um pequeno memorial que vocês façam de 20 a 30 linhas sobre o tema. Agora, vocês têm que entregar isso até terça-feira, que é quarta-feira a gente se reúne, já define quem vão ser membros das equipes, né? Os 6 membros, e aí vocês se dividem entre si e escolhem a temática, tá certo? Então é o mecanismo que eu encontrei, não quis fazer sorteio. Graças a Deus a gente teve mais gente do que o normal. Não quis fazer por ordem de inscrição, porque, como vocês sabem, participar de um debate depende também do domínio do assunto. Então, ainda que eu tenha consciência que todos vocês escreveram tenham capacidade para participar do debate, eu achei melhor não fazer simplesmente o sorteio e a ordem de inscrição, né? Mas também, gente, aproveitar um critério mais objetivo para ver aí qual é a capacidade que cada um tem de se aprofundar sobre o tema. Então, escolham. Vocês podem escrever a favor e contra esse tema. 20 a 30 linhas, agora tem que entregar até terça-feira à noite, tá? Quarta, à tarde a gente se reúne e depois eu vou colocar aqui. Então, qual é o tema do nosso debate? Os refugiados devem possuir os mesmos direitos a benefícios sociais que os cidadãos brasileiros, nesse caso, os refugiados aqui no Brasil, né? Porque, de acordo com a nova lei de imigração, expressamente eles têm esse direito. Então, por exemplo, pode ser tanto você receber um Bolsa Família, quanto um benefício assistencial, como esse que o governo tem pagado agora na pandemia. A polêmica e a ideia de fazer um debate polêmico é justamente em torno do seguinte pressuposto: tudo bem, você pode pagar benefícios, mas considerando a situação do Estado brasileiro, considerando a crise econômica que existe na sociedade, teria que ser o mesmo que os brasileiros percebam, que os cidadãos brasileiros. Bom, pessoal, o debate vai ser dia 17 do 6, quarta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Segunda-feira à tarde, a gente vai fazer um ensaio já com a presença do pessoal do consulado, da secretária Gabriela, que é brasileira, né? Com o cônsul, a gente vai fazer na quarta. Esse evento vai ser aberto pré-inscrição. É, Como vocês sabem, as reuniões do Google Meet permitem até 250 pessoas e a gente vai disponibilizar o link. Quem não ficar como debatedor poderá participar como ouvinte, né? O consulado dá o certificado desde que a gente organize o processo de inscrição. Moderador ou vai ser Vanúcio ou Renan, tem que ter um moderador, e os juízes o juiz vai ser o cônsul, né, britânico em Pernambuco, Mr. Graham Tidey, e eu. Nós vamos julgar, né, para declarar qual foi a equipe vencedora. Mas perceba, as duas recebem a mesma carga horária. Os estudantes participantes são 6, né, divididos nas seguintes equipes. Primeiro, a equipe afirmativa, ou seja, aquela que defende que os refugiados têm o mesmo direito a receber os mesmos benefícios sociais que os brasileiros, é formada pelos estudantes 1A, 2A e 3A. Quem escolhe quem vai ser 1A, 2A ou 3A é a própria equipe, ou seja, vocês. E aí, defendendo, como eu disse, que os refugiados devem ter os mesmos benefícios, os mesmos direitos a benefícios sociais que os cidadãos brasileiros. A segunda equipe, que é a equipe contestadora, ou seja, que diz que os refugiados não devem ter esse direito de receber os mesmos benefícios que os cidadãos brasileiros, é formada pelos estudantes 1N, 2N e 3N. O debate segue o esquema proposto por Karl Popper. E aí é interessante que Karl Popper era austríaco, mas foi professor em universidades britânicas e ele difundiu esse modelo de debate que eu vou explicar já já. E aí, interessante, cada estudante tem o seu papel no debate. Como eu disse, a ordem quem é 1A, 2A, 3A, 1N, 2N, 3N, são vocês que definem isso. Mas, porém, contudo, entretanto, cada um já tem o seu papel fixo e já tem o horário de falar, ou seja, os minutos que você fala, isso tem que ser cronometrado. Pronto, está aqui a estrutura do debate.
Primeiramente, o estudante 1A fala em até 6 minutos e existe a apresentação do argumento da equipe afirmativa. É cronometrado, gente. Se você não conseguiu falar, corta-se o horário, viu? O primeiro questionamento é feito pelo estudante 3N, que pergunta, e 1A responde. 3 minutos para esse momento. Tem que ser uma pergunta objetiva, entendeu? Segundo, feito pelo estudante 1N, a apresentação do argumento da equipe contestadora. Também tem um tempo de 6 minutos. O primeiro questionamento da equipe afirmativa é feito pelo estudante 3A, que pergunta e 1N responde. Percebam que existe uma equivalência entre os estudantes numerados de cada grupo. A réplica da equipe afirmativa ela dura 5 minutos e é feita pelo estudante 2A. O segundo questionamento da equipe questionadora, ele dura 3 minutos, é feito pelo estudante 1N que pergunta e 2A que responde. Perceba que nesses 3 minutos não é 3 para cada, 3 minutos para os dois falarem. Ou até a gente pode estabelecer que seja 3 para cada, mas a ideia é que ocupe esse tempo. Principalmente como vocês sabem, britânicos são muito pontuais e respeitam muito essa questão da limitação de tempo. A réplica da equipe contestadora é feita em 5 minutos, né, pelo estudante 2Ns. O segundo questionamento da equipe afirmativa, no qual 1A pergunta e 2N responde, 3 minutos. E no final é feito pelo estudante 3A e 3Ns, começando pela tréplica da equipe afirmativa, com 5 minutos, e pela tréplica da equipe contestadora, 5 minutos. O que é interessante é o seguinte, você tem que tanto trazer um material de pesquisa, que aí eu vou indicar as referências agora, dar uma base para vocês, quanto também você saber aproveitar os argumentos que os estudantes trazem na hora, saber fazer esse rebate, entenderam? Isso é muito importante. Bom, agora eu vou falar sobre a questão da nova lei de imigração e os refugiados no Brasil. Gente, material de pesquisa, eu tenho algumas referências no final desses slides aqui, vocês podem pesquisar, mas é importante notar o seguinte: a lei de imigração vocês podem achar no Google. O melhor livro que a gente tem na biblioteca que fala sobre essa questão dessa nova lei de imigração é o livro de Valério Mauzuoli, curso de Direito Internacional Público, que vocês podem baixar a edição 2020 na biblioteca digital da SES, tá certo? Mas aqui eu vou dar para vocês todos terem uma noção. Essa nova lei de imigração, que é a Lei Federal 13.455/2017, ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6815/1980, cujas disposições eram marcadas pelo autoritarismo da ditadura militar e adequou a legislação nacional aos tratados internacionais, né, fazendo aí o controle de convencionalidade sobre direitos humanos e também adequando a Constituição Federal de 1988. O Estatuto Estrangeiro, gente, ele durou muito tempo, mas realmente ele tinha diversas antinomias com o regime democrático. Por exemplo, ele proibia que estrangeiros participassem de qualquer manifestação política, por exemplo, mesmo que pacífica. Isso já era motivo de haver expulsão do estrangeiro aqui no Brasil, né? E, portanto, era uma norma assim inadequada e colocava o estrangeiro quase como uma figura de inimigo. Essa nova lei de imigração, ela basicamente adequa a legislação migratória do Brasil aos tratados internacionais e aquilo que traz a própria Constituição Federal de 1988. Para a nova norma, imigrante é todo estrangeiro ou apátrida que se estabelece temporária ou permanentemente no Brasil. Visitantes, por sua vez, não têm pretensão de se estabelecer no território nacional, né, como os turistas, por exemplo. A nova lei de imigração ela estabelece muitas garantias para os estrangeiros no Brasil, determinando inúmeros princípios para a política migratória brasileira. Universalização dos direitos humanos são para todos, né, sem exceção. Repúdio à xenofobia, ou seja, claramente, expressamente falando que a xenofobia tem que ser combatida no Brasil. O princípio da acolhida humanitária a qualquer estrangeiro que venha ao nosso país. O acesso a programas e benefícios sociais, que é o que mais interessa a gente aqui.
Então, garante expressamente, não que não houvesse antes, mas é porque você não tinha uma legislação que garantia expressamente que os estrangeiros teriam acesso a esses benefícios sociais e igualdade de condições com os brasileiros, percebam. Não criminalização da migração, né? Direito à reunião familiar, ou seja, no caso do estrangeiro estar regulado aqui no Brasil, ele pode pedir para trazer seus familiares. Diálogo social nas políticas migratórias através de conselhos, como o CONARE, né, que é o Conselho Nacional de Refugiados, entre outros, etc, etc. E aí é importante vocês deem uma olhadinha na lei de imigração e vocês vão perceber o seguinte: o artigo 3º ele estabelece os princípios e diretrizes da política migratória brasileira e o quarto assegura expressamente os direitos dos estrangeiros no Brasil. Então, esses dois artigos, o 3º e o 4º da Lei de Imigração, são artigos chaves para a gente abordar aqui. Claro, a Lei de Imigração tem sofrido muitas críticas, principalmente por grupos mais à direita e alguns grupos de extrema direita, né, colocando que ela traz mais direitos a estrangeiros do que a brasileiros. Não, ela não traz mais direitos a estrangeiros, seria impossível, né? O que ela faz é equiparar, principalmente em relação a essa questão de benefícios sociais, né? Por exemplo, não dá direito a estrangeiro votar, que até tinha uma proposta para que estrangeiro votasse pelo menos em eleições municipais, né? Caso ele esteja legal no Brasil, mas isso não é permitido, tá certo? Quais são os direitos do estrangeiro no Brasil? Os estrangeiros têm os direitos civis, sociais, culturais e econômicos e as garantias fundamentais, tanto as estabelecidas na Constituição quanto as decorrentes dos tratados internacionais que o Brasil houver ratificado. E aí, lembrando, o estrangeiro ele só pode ter direitos diferenciados dos brasileiros, se isso é constitucionalmente permitido, né? Como, por exemplo, acesso a determinados cargos públicos, etc. Isso é um ponto forte para a equipe que afirmativa, né? Por outro lado, a equipe contestadora ela também tem argumentos fortes, como, por exemplo, a questão de não é se negar o direito dos estrangeiros a ter acesso a benefícios, mas, por exemplo, a ter específicos para eles diferentes dos brasileiros, e principalmente considerando o cenário de crise que a gente vive, né? Então, a nova lei de imigração, ela garantiu um novo rol de direitos para os estrangeiros, por exemplo, a liberdade de reunião, que eles não tinham, né? Associação e circulação, reunião familiar também não era expressamente garantido, acesso à saúde e assistência social havia, mas não havia uma previsão legal expressa, educação pública, eles também têm direito, né? Enviar recursos para outro país, abertura de conta bancária. Se vocês olharem a lei de imigração, ela expressa, não que não houvesse, muitos desses direitos já eram garantidos, né? Mas é porque ela deixa bem claro. Os estrangeiros não têm direito de votar e ser votado no Brasil. O trabalho remunerado é somente possível com o visto adequado, que agora o visto permanente no Brasil chama-se autorização de residência, ou então com o visto temporário, desde que seja contratado para uma atividade específica, que permite você trabalhar, né? Sim, a nova lei de imigração também protege os apátridas, inclusive lhes dando direito a um processo de naturalização brasileira simplificada, né, definida em regulamento próprio. O caso de Mahamamo, que é uma apátrida de origem sírio-libanesa que está aqui no Brasil, foi a primeira pessoa, ela e sua irmã, né, a serem beneficiadas por isso. Eu recomendo que não conhece a história dela, procure no YouTube. E agora falando especificamente o que é o refúgio, né? O refúgio é o acolhimento de estrangeiro perseguido em motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. Então esse é o refúgio. Diferentemente do asilo, o refugiado não está sendo perseguido por um crime, né? Já o asilo, ou seja, o asilado é uma pessoa que é acusada de ter cometido um crime, nem que seja um crime de opinião, somente em relação a ditaduras, ou seja, você é criminoso porque você discorda da visão política do seu governo, como aconteceu aqui durante a ditadura militar, né? Elementos essenciais do refúgio.
Primeiro, a pessoa tem o temor da perseguição, né? A pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, inclusive teme ser perseguido. A extraterritorialidade, ou seja, o refúgio é concedido para você viver fora do seu país de origem. O artigo 28 da nova lei de imigração define que não se considerar asilo, e há quem diga que também refúgio, por isso que eu estou citando, para pessoas que cometeram crime contra a humanidade, crime de guerra, genocídio ou agressão, conforme o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Não teria sentido você dar asilo ou refúgio para pessoas que incidirem em condutas que são tipificadas como crimes de natureza internacional, né? Asilo diplomático, que é um costume que existe aqui na América Latina, mas não cabe ao refúgio, no qual a maioria dos países não aceita, né, no qual o refugiado se esconde na embaixada. Então, é um costume típico da América Latina que outros países têm dificuldades para aceitar. O caso de Julian Assange, que eu não vou entrar no mérito, é um exemplo disso, mas acho que vocês já ouviram falar. Sim, o status de refugiado é concedido de forma declaratória e garante proteção humanitária devida no país de refúgio. Então, como é que a pessoa faz para ser refugiado no caso do Brasil? A pessoa chega no aeroporto, numa fronteira terrestre, como existe entre Brasil e Venezuela, no estado de Roraima, né? E declara e pede que quer ser refugiado. Mas calma, isso não significa deferimento automático. Vai ser realizado um processo administrativo. Esse processo administrativo vai ser remetido para o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados em Brasília, e eles demoram de 6 meses até 2 anos para apreciar o requerimento e pode ou não ser deferido. Enquanto você aguarda, obviamente, você tem autorização para ingressar no país e acesso, inclusive, a benefícios sociais. Enquanto você aguarda a análise, né? A gente vai ver daqui a pouco qual é o percentual de deferimento, é pouco mais de 50%. E a gente vai ver também o quantitativo de refugiados no Brasil. No Brasil também existe uma lei específica para regulamentar a situação de refugiados, que é uma lei até bem antiga, tem mais de 20 anos, bem antiga em termos, né, para vocês. É a Lei 9.464/1997, que permite a concessão de status de refugiado para pessoas que sofreram graves violações de direitos humanos, é o conceito que a lei traz, né? E criou esse Conselho Nacional para Refugiados, que aí ele é formado por entidades do governo, ONGs que trabalham com refugiados, como por exemplo a Caritas da Igreja Católica, entre outras. Quais são os principais instrumentos jurídicos internacionais sobre refugiados? Né? A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, recomendo que vocês deem uma olhada, e o Protocolo de 66, que basicamente ampliou o conceito, e a Declaração de Cartagena dos Refugiados da OEA de 1984. O instrumento principal é essa Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 66. Então, deem uma olhadinha, é importante. Sim, total de deferimentos atuais, mais ou menos até abril para maio, por aí foi quando eu atualizei. Tinham 41.213 deferimentos que aqui no Brasil, ou seja, 41 mil refugiados em nosso país legalmente reconhecidos, né, de 92 nacionalidades, porém 69,8% são venezuelanos, quase 70%. 55,2% dos pedidos de refúgio são deferidos pelo CONARE. Percebam que o CONARE também não é assim, que muita gente dá a entender que você chegou, pediu o refúgio e já recebe. Não, é 55%, né, mais de quase 45% são indeferidos. 22.112 casos são pessoas na faixa etária de 30 a 59 anos, a maioria, né? E 24.954 são pessoas de sexo masculino. Então, o perfil da maioria dos refugiados são homens entre 30 e 59 anos. 21.698 dos pedidos foram motivados por violação grave e generalizada dos direitos humanos, que se pede que se motive, né, no requerimento administrativo que é entregue ao policial da imigração, né, o policial federal que está recebendo a pessoa. Então, essa fonte aí é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como vocês podem ver lá nas referências.
Bom, pessoal, aqui é a nacionalidade, né? Como a gente falou, predominantemente são venezuelanos, mais de 28 mil refugiados no Brasil são venezuelanos, caso 29 mil. Em seguida, o Senegal, mais de 3 mil, Haiti, mais de 2 mil, quase 3 mil. Síria, mais de 1.000 refugiados. Angola, os seus 97, aí segue, né? Cuba, República Democrática do Congo, Guiné e até da China, a gente tem 360 refugiados reconhecidos legalmente. O que é interessante é o seguinte: quais são os principais países de origem de refugiados hoje? Na Síria, você tem 6,7 milhões de pessoas refugiadas que saíram do seu país. No Afeganistão, 2,7 milhões. No Sudão, 2,3 milhões de refugiados. E existem aproximadamente 25,9, quase 26 milhões de refugiados no mundo. A fonte é a Acnur. Inclusive, vocês podem dar uma olhada no site da Acnur Brasil. E vamos ver os principais países de acolhida dos refugiados, né? A Turquia com 3,7 milhões, a maioria sírios. Paquistão, 1,4 milhões, a maioria do Afeganistão. Uganda, 1,2 milhões, boa parte da República Democrática do Congo, né? A Alemanha é o país desenvolvido que tem mais refugiados, 1,1 milhão. E aí no mundo inteiro, a África e o Oriente Médio, a imensa maioria. E o Sudão, 1,1 milhão. Reparem, gente, com seus 41 mil refugiados reconhecidos, o Brasil tem um nada, considerando a população de 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil não vive uma crise migratória e de refugiados de jeito nenhum, mesmo considerando os problemas sociais graves que a Venezuela tem, mas a gente não tem um problema sério de refugiados, né, aqui em nosso país. Claro, existe um problema principalmente em relação a Roraima, que é um estado pequeno, com poucos recursos, mas você considerando a totalidade do Brasil e o número geral de refugiados, é mínimo. Né? Mínimo. Por outro lado, reparem que o único país desenvolvido que passa de 1 milhão de refugiados acolhidos é a Alemanha. Isso é bem interessante. Pronto, em relação às referências, eu recomendo os autores que a gente trabalha aqui. Olhem o site da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A lei de imigração é necessário pesquisar. Os livros de Mausuoli. A Scioli também fala, viu, nessa última edição. Além de Scioli, Paulo Borba Casella, que a Scioli, coitado, morreu em 62, né? E de resto, gente, à disposição de vocês. Também tem esse link aqui para vocês verem os refugiados, né, dentro do site do Ministério da Justiça. E pronto, gente. Obrigado, né? E até a próxima.